Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar do Sub-20 do Palmeiras, que conseguiu se recuperar muito bem da última rodada. Vocês lembram que o Verdão perdeu para o Cruzeiro por 4-3 lá em Minas, depois de abrir 3-1. Sofreu a virada da Raposa no segundo tempo, mas neste final de semana teve goleada em cima do Santos, exatamente, 4-1 em cima do Peixe. O jogo foi em Barueri, então daqui a pouco tem todos os gols da partida para vocês, polêmica de arbitragem, nova escalação do PV, os destaques do Palmeiras. Tivemos estreia no segundo tempo e uma volta importante. O Michel, zagueirão palmeirense, né, o xerife Michel, foi muito bem defensivamente e ofensivamente também. Michel fez gol, então foi a volta dos sonhos do zagueirão que não atuava há cerca de 5 meses. Segurou bem o ataque santista em muitas oportunidades. Eu até coloquei uma imagem aí, mostrou muita raça, muita disposição. A gente conhece o Michel, né? Bom jogador, já falou algumas vezes que se inspira no Felipe Melo, né? Então voltou bem demais o xerifão palmeirense e, como eu falei, segurou o ataque santista porque o Santos foi bem no jogo, né? O placar não exatamente, não engana, né? Não dá pra dizer que engana porque o Palmeiras foi melhor que o Peixe, mas o Santos jogou bem sim, e o Kaique até foi um personagem interessante porque fez boas defesas, enfim, e claro, os autores dos gols, daqui a pouco, além do Michel, tivemos, claro, o gol do Daniel, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, agora com 6 gols em 6 jogos. O Daniel fez gol de pênalti, e daqui também os golaços, né? Deixei por último aqui para falar dos belos gols que tivemos. Foram 2 golaços na partida. Um deles do lateral direito Gilberto, de falta, foi o primeiro gol dele pelo Sub-20, não poderia ser de outra maneira, pega bem demais na bola o camisa 2, ele fez o primeiro gol do jogo, que foi um golaço de falta, e ele fechou, ajudou a fechar a goleada com uma assistência, né? Então ele deu um belo passe para o golaço do Kevin, aí é chover no molhado, né? O Kevin faz um golaço por semana, então daqui a pouco tem todas as informações sobre esse jogo para vocês. Começando com a escalação diferente do Paulo Vitor Gomes, lembrando que tivemos um desfalque importante, o Pedro Lima estava suspenso para essa partida, então começamos com o Kaique no gol, o Gilberto na lateral direita, o Ian na lateral esquerda, esses 2 bons laterais do Palmeiras. Falei que o Gilberto deu assistência, chegou a 3 no Campeonato Brasileiro Sub-20, é o líder, é o garçom, né, do Palmeiras nessa competição, são 3 assistências, assim como o Ian. Os 2 laterais do Palmeiras tem 3 passes para gols no Brasileirão Sub-20. A zaga, como eu falei, o Michel voltando e ao lado do Talisca, ou seja, o Pedro Felipe foi para o banco de reservas. Na frente, né, no meio campo ali como volante, o Léo, camisa 5, ao lado do David Cauã. Então o David Cauã jogou com a 8, ganhou o lugar do suspenso Pedro Lima. À frente, como um meia, jogou o Alan. O Alan jogou bem, sofreu pênalti no primeiro tempo, daqui a pouco vocês vão assistir. É uma posição que o PV ainda não definiu quem vai jogar, né? O Pedro Lima já jogou por ali, o Cauã Santos já jogou por ali, o próprio David Cauã também, e agora ele testou o Alan. E à frente continua esse belo trio de ataque, Daniel, Kevin e Thales. O Palmeiras abriu o placar com um golaço de falta do Gilberto. Eu sempre falo isso aqui, ó, pode pesquisar aí, vocês não vão encontrar um cara que bate tão bem na bola como o nosso camisa 2 nos últimos anos na base palmeirense. Não tem, tanto nas assistências como na questão de fazer gol de bola parada. Ele sempre foi muito decisivo no Sub-17 no ano passado, vai começando a ser decisivo também pelo Sub-20. Foi o primeiro gol dele pelo Sub-20 do Palmeiras. E o segundo gol do Palmeiras foi do Michel, que eu citei agora há pouco, né? Detalhe para o cruzamento do Kevin, na cabeça do zagueirão palmeirense. Foi a 7ª assistência do Kevin no ano. Então, somando Copinha e Campeonato Brasileiro, ele tem já 14 participações diretas em gols pelo Palmeiras. São 7 gols e 7 assistências. Já passou da hora de ter uma oportunidade no time de cima, ele já teve no final de 2021, a gente sempre lembra, ele fez até gol pelo time de cima, mas depois evoluiu no Sub-20, a curiosidade é essa, né? Ele começou a jogar bem mais pelo Sub-20 do ano passado para cá, 2022 e 2023, ele foi um dos caras do Sub-20 e aí não ganhou mais oportunidades. E o Verdão ampliou minutos depois com o Daniel de pênalti, ó. Quem sofreu a penalidade foi o Alan, o goleiro do Santos foi na bola até, né, mas não conseguiu pegar a cobrança do Daniel. Falei do Mina, né, que fez o pênalti no Alan, que é um ex-jogador do Palmeiras na base, e o lateral direito do Santos é o Robert Dias, né? Vocês conhecem também o Robert desde os 11 anos de idade no Palmeiras, então são 2 crias da academia que estão no Santos agora. O time do Santos que é muito bom, né? Tem o Miguelito, camisa 10 ali, que já foi relacionado muitas vezes para o time principal. No ataque tem o Patati, que foi o autor do gol santista, daqui a pouco vocês vão ver. É um time interessante, né? Aliás, o Miguelito,
que acabou sofrendo um pênalti na primeira etapa. O juizão marcou fora da área, vocês estão vendo aí, um pênalti cometido pelo Léo, que seria pênalti. O juizão, como eu falei, marcou fora. O Santos reclamou bastante. O Léo, que é bom volante, é um jogador regular no meio ali, mas ele tem esse ponto fraco, né? Ele comete muitos pênaltis. Desde o ano passado, vocês podem reparar, foram muitas penalidades que ele acabou cometendo. Dessa vez foi salvo pelo juizão. O Santos, como eu falei, fez um bom jogo, né? O Kaique precisou praticar algumas boas defesas, tanto que o Santos iniciou a rodada anterior agora como líder do grupo B do Campeonato Brasileiro. E aí, com a derrota para o Palmeiras, foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense e pelo próprio Verdão, que virou vice-líder. Bom, o Santos diminuiu ainda no primeiro tempo com o Patati, atacante santista, que aproveitou o cruzamento da esquerda e marcou seu 5º gol no Campeonato Brasileiro Sub-20. Está atrás apenas do Daniel, do Palmeiras, que tem 6, que é o artilheiro. E aí a reação santista na primeira etapa parou por aí, mas tenho certeza que alguma coisa passou pela cabeça das crias da academia, né? Relembrando o jogo anterior contra o Cruzeiro, porque contra a Raposa, lá que a gente sofreu a virada no segundo tempo, o primeiro tempo terminou exatamente 3-1 para o Palmeiras, como agora, né? Em Barueri contra o Santos também terminou 3-1. Então, no segundo tempo, o time comandado pelo PV não deu sopa para o azar, não baixou a guarda em nenhum momento, pelo contrário, foi lá, marcou mais um na segunda etapa. Então daqui a pouco vocês vão assistir, dessa vez não teve virada, foi um jogo bem mais tranquilo aí no segundo tempo, pelo menos, né? Porque no primeiro o Santos até assustou em algumas oportunidades, teve o pênalti não marcado, né? Que a gente tem que lembrar também, mas enfim. E aí o PV no intervalo até mexeu algumas vezes, né? O David Cauã, que anda um pouquinho sumido nas últimas partidas, não vem repetindo as boas atuações da Copinha, a gente sabe que tem muita qualidade, mas pelo menos nas últimas partidas não vem demonstrando tanto isso. Saiu para a entrada do Patrick. Outra mudança interessante, até de posicionamento, foi a entrada do Arthur, que é um bom lateral esquerdo, fez uma dobradinha sensacional com o Gilberto no ano passado pelo Sub-17. Ele entrou no lugar do Alan, né? Só que o Arthur não jogou no meio campo não, né? Porque o Alan estava no meio. Então o Arthur passou para a ponta esquerda, fez uma dobradinha com o Ian pela esquerda, e aí quem veio para o meio foi exatamente o Thales, né? O Thales que joga como atacante atualmente, mas ele também pode fazer uma espécie de camisa 10 mesmo, né? Já usa a camisa 10 às costas e pode atuar um pouco mais centralizado. E uma outra mudança foi uma estreia no Palmeiras, hein? O Juninho, atacante que chegou lá do Paraná, né? Fez um ótimo campeonato paranaense pelo Cascavel, profissional mesmo. Chegou na final Cascavel contra o Atlético Paranaense e o Juninho, que é centroavante, entrou no lugar do Daniel para jogar os últimos 45 minutos. Bom, e no segundo tempo tivemos mais um golaço, né? Depois de marcar um belo gol de falta que abriu o placar, o lateral direito Gilberto aproveitou uma bobeada ali do sistema defensivo do Santos, reposição ruim do goleiro santista, ele desarmou aqui pela direita e cruzou certeiro para o Kevin marcar mais um golaço em sua carreira de base. O Kevin que eu brinquei agora há pouco, né? Faz praticamente um golaço por semana, tá jogando demais o atacante palmeirense. Então, mais uma assistência do Gilberto, garçom do Verdão no Brasileiro, e gol do camisa 11, Kevin. Destacar também um cara que entrou muito bem durante a segunda etapa, hein? Cauã Santos. Ele vem mostrando que até rende melhor quando entra, né? Ao longo da partida, quase marcou um belo gol por cobertura, atrapalhou a defesa santista muitas vezes, então entrou bem. Fala, essa última vaga do meio ali tá aberta, né? Cauã briga por ela, o próprio David Cauã jogando mais adiantado com o Pedro Lima, quando voltar vira o volante, segundo volante ali, né? O próprio Alan, que jogou o primeiro tempo contra o Santos e sofreu pênalti. O Thales jogou o segundo tempo mais centralizado, pode ser uma opção também. Então tá bem aberta essa última vaga para o PV fechar o time, porque são as outras vagas, as outras 10 vagas já estão completas ali, né? Agora com a volta do Michel, ele já pegou o lugar do Pedro Felipe, é um baita zagueiro Michel, vocês viram a partida que ele fez no final de semana agora contra o Peixe. Enfim, né, o Palmeiras vai ganhando corpo, vai se recuperando de certa forma, né, no Campeonato Brasileiro, já é vice-líder do Grupo B, agora com 12 pontos ganhos. Rumo à classificação, né? Não tá difícil, é só manter essa pegada que falta pouco para acabar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Só 3 jogos, né? Faltam 3 jogos aí e o Verdão tem tudo para se classificar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com seus amigos para eles saberem tudo sobre as categorias de base do Verdão e comenta, que é sempre muito importante para a gente debater aqui nos comentários o que vocês mais gostaram do clássico contra o Santos, qual gol foi mais bonito, a jogada lá do Gilberto para o chute de primeira do Kevin, que foi o 4º gol, ou o golaço de falta do Gilberto que abriu o placar. Comenta aqui tudo que vocês quiserem aí para a gente conversar aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.